Ótimo dia a todos e a todas. E eu quero dizer que hoje eu estou realizando um grande sonho. Eu estou realizando o sonho de fazer o meu primeiro episódio do programa De Lavocast. E este sonho, ele tem muitos significados. Eu trouxe aqui até um globo aqui para dizer para vocês que desde pequenininho lá em Oroz, lá nas Cajazeiras dos Paulos, eu já sonhava em andar na Europa, não sabia nem o que era Europa. Eu já sonhava com todas as coisas materiais e boas, né? Viagens, eu já sonhava com castelos, com coisas assim, encantadas realmente. E esse sonho de Lavocast, há uns 18 anos atrás, eu já fazia imersão em projetos como o Fórmula de Lançamento do Érico Rocha. Eu já ia mentoria do Flávio Augusto da Silva lá em Curitiba. Ele vinha de Orlando, dos Estados Unidos, e eu participei de mentoria com ele. Então, eu já tive essa visão assim muito grande, né? Essa visão assim de longo prazo. E na época eu já sabia o que era o webinar, ou o webinário, como queiram. E a questão do podcast para mim já foi uma coisa, esse podcast misturado áudio e vídeo, ele já foi uma coisa que eu já sabia e já adquiri bem antes dessa moda atual. Mas, enfim, o ideal é que esse podcast ele está vindo como uma contribuição minha pessoal e uma contribuição também da nossa empresa contábil de Lavô Soluções Contábeis, que eu criei em 1999. Criei também com a ajuda da AFBNB, Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, e eles foram o nosso primeiro cliente e continua sendo ainda cliente, 26 anos depois. Então, isso é um atestado de, modéstia à parte, de qualidade dos nossos serviços. Então, a ideia desse podcast é divulgar boas práticas, uma educação continuada que você, micro e pequeno empresário, que você consiga gerir sua micro e pequena e média empresa com mais eficiência, com mais preocupação na alta performance. Alta performance no sentido de obter lucros, mas esses lucros que não sejam qualquer lucro. Vai ser um lucro baseado na ética, baseado no pagamento de acordo com a lei dos impostos, no pagamento dos seus colaboradores, dos seus funcionários também, na forma da lei, que sejam coisas justas. Eu sempre digo que uma empresa, para ser viável, para estar aberta, funcionando, ela precisa primeiro, pagar bem e na forma da lei aos seus empregados. E precisa também pagar direito na forma da lei os seus impostos. E precisa dar lucro, obviamente. Então, quando foi em 1998, mais ou menos, eu fazia um atendimento no Sebrae aqui de Fortaleza, o Sebrae lá na Monsenhor Tabosa, e tinha muitos aspirantes a empreendedor, a microempresário, que ia nos consultar. E eu sempre dizia para eles, a primeira pergunta que uma pessoa que quer abrir uma empresa, legalizar uma empresa faz eu quero pagar menos impostos. E eu devolvia, a minha devolutiva era no sentido de que eu, João Lavô, eu quero pagar 1 milhão de impostos todo mês. Por quê? Porque se eu estiver pagando 1 milhão de impostos todo mês, é sinal que eu estou faturando, eu estou vendendo produtos ou serviços, ou eu estou tendo renda capaz, renda de 6, 8 ou 10 milhões de reais. Então, você, micro, pequeno e médio empresário, você, profissional liberal, não tenha medo de pagar impostos.
só paga imposto quem produz alguma coisa, ou bens ou serviços. Então, quem não produz nada não paga imposto. Então, fique com essa consciência. E o nosso programa, ele vai tentar abarcar, nossos convidados vão ser nesse sentido de abarcar todas essas temáticas que têm a ver, que têm relação com as micro e pequenas empresas e com as atividades contábeis das micro e pequenas empresas. Que nós, contadores, nós damos essas informações para que o micro e pequeno empresário, para que ele possa gerir com eficiência e eficácia o seu negócio. E eu sempre digo que o contador, ele não é só contador. O contador, ele é, ao mesmo tempo, psicólogo, amigo do cliente, advogado, vizinho, ele é médico, ele é fisioterapeuta, muitas vezes. Ele é tudo. As pessoas, quando contratam serviço de contabilidade, querem que a gente seja tudo. Por isso que hoje que eu digo, há uns 15, 20 anos atrás, a gente faz questão de fazer um contrato no modelo do Conselho Regional de Contabilidade. Para quê? Para que a gente tenha ali nossos direitos e deveres, o que é que nós vamos entregar e o que é que nós não vamos entregar, que vão ser serviços extra-contrato. Então, diante disso, eu estou muito feliz por estar aqui no nosso primeiro episódio do De Lavocast, aqui na Rádio FM Benfica. Quero agradecer aqui ao nosso amigo Arcelino Neto, quero agradecer ao diretor da rádio, o nosso amigo Juraci Mendonça. Então, muito obrigado pela acolhida. E quero agradecer agora e ter a honra de começar esse primeiro programa com dois colegas que eu chamo de uma entidade que nós fazemos parte juntos, que é o BNI, que é o Business Network International, lá no Eusébio, é o BNI Soma Eusébio. E essas duas pessoas, eles são muito especiais para mim. Eles fazem parte da minha turma, da minha turma chamada, né? Eu fui dessa área que tem a ver a advocacia com essa área. E é a minha amiga e advogada trabalhista, Meire Marinho. Seja bem-vinda, Meire. E o meu amigo e advogado tributarista, Carlos Trévia. Seja bem-vindo, Carlos. E então eu quero agora pedir para eles dois se apresentarem, né? Ladies first, né? Primeiro as damas. Então pediria que a Meire, por favor, se apresentasse. Bom dia, doutor João. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Me sinto muito lisonjeada participar desse primeiro podcast, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Palestrar aqui com pessoas que com certeza traz muito engrandecimento de sabedoria, que da parte contábil, da parte tributária, que com certeza são áreas, assim como o direito do trabalho, que são correlacionadas para defender, estruturar e manter uma empresa no mercado. Então, eu tenho certeza que esse papo aqui vai ser muito gratificante para nós, para quem nos assiste. Eu sou Meire Marinho, sou advogada, tenho 9 anos de experiência no ramo empresarial, sou especialista em direito do trabalho, sou especialista em direito médico, já venho atuando nesse segmento aí há 9 anos de formação. Eu costumo dizer que quando eu entrei no segmento empresarial, né, que comecei a advogar para a empresa, eu comecei a ver a empresa como além de um sonho de alguém, né? A empresa é mais do que um sonho daquele fundador, daquela pessoa que criou. Ela é também o sonho de alguém, mas ela desempenha um propósito muito maior, que é a função social da empresa. Ela é a geração de renda, a geração de sustentabilidade de tantas e inúmeras famílias, que talvez a gente, nem a própria empresa, consiga dimensionar esse número, porque muitas vezes essa sustentabilidade é até silenciosa. Então, é um prazer enorme aqui falar de empresa, falar do que ela precisa, de suas assessorias contábil, jurídica, contribuir um pouco aqui para os empresários que nos escutam nesse momento. E muito obrigada pelo convite.
Obrigado. Vou passar agora para o Dr. Carlos Trévia, especialista em Direito Tributário. Bom dia, pessoal. Primeiramente, muito obrigado, viu, Sr. João, pelo convite. É uma honra realmente estar aqui dividindo esse palco, né, com duas celebridades, uma celebridade no direito do trabalho, que é a doutora Meire, uma celebridade na contabilidade, que, Sr. João, sua trajetória, ela fala por você, né? Não precisa ninguém falar, né? Então, me chamo Carlos, sou especialista no direito tributário, né? Eu costumo dizer que eu empreendo desde os 19 anos. E a advocacia, ela é um empreendimento, né? Ela é, queira quer não, ela é uma carreira empreendedora, né? Então, desde os 19 anos eu empreendo, logicamente, em outras áreas, né? Me formei em Direito, já vai fazer ali seus 7, 8 anos já que eu atuo, e atuo exatamente nessa esfera tributária. Eu sempre busquei e busco, né, dia a dia, trabalhar junto ao empresário, pegando as dores do empresário, né? Até porque, como eu já fui empresário e sou empresário, então a gente sabe quais são as dores. E eu gostei do que você falou, que é todo mundo, ninguém gosta de pagar imposto, é verdade. Só que quando você paga imposto, isso é um sinal que você está prosperando. Porque se você está pagando, é porque você está faturando. E como você está faturando, é lógico que você vai conseguir pagar aquele imposto. Lógico, vamos lá, ninguém quer pagar imposto a mais, né? Ninguém quer sonegar imposto, sonegação de imposto é errado, mas ninguém quer pagar imposto a mais, né? Mas se você está pagando imposto, é sinal que a sua empresa está prosperando. Isso ao meu ver, é muito bom, muito positivo. Muito bem. Então, neste episódio, nós vamos falar especificamente. A doutora Meire Marinho vai falar sobre o direito trabalhista, o doutor Carlos Trévia vai falar sobre o direito tributário e eu, João de Lavor, vou falar sobre o compliance contábil e financeiro. Então, doutora Meire Marinho, compliance trabalhista, e o doutor Carlos Trévia, o compliance tributário. E seria bacana até a gente iniciar, eu pediria até para a doutora Meire, iniciar dizendo o que é compliance trabalhista. Muito bom, doutor João, muito bom falar, né, desse tema tão atual, compliance, né? O compliance hoje ele é importante em diversas esferas. Não seria diferente numa esfera tão importante para dentro da empresa como o direito do trabalho. Compliance, o que seria compliance? Compliance é conformidade, né? A própria palavra fala por si, a conformidade. Então, quando a gente traz o compliance para dentro do direito do trabalho, é a conformidade com o direito trabalhista, com as leis, né, com a legislação brasileira, conformidade com a Constituição Federal, que é o nosso norte maior, conformidade com a legislação trabalhista, com a CLT, com as normas regulamentares, a conformidade com as regras internas de conduta, um tema que sempre eu costumo falar muito para os meus clientes, normas internas de conduta, alinhar o propósito da empresa com a legislação e fazer uma blindagem dentro da empresa com a finalidade muito, muito clara. A blindagem empresarial com a finalidade de evitar riscos, né? Trazendo para o direito do trabalho de evitar que exista passivos ocultos, que esses passivos ocultos um dia pode, certamente esse dia chega, seja um tempo breve ou um tempo longo, o passivo trabalhista, ele acabar ocasionando, comprometendo um caixa, principalmente quando a gente fala de pequenas e micro e pequenas empresas, que muitas vezes o caixa é um caixa já comprometido, é um caixa que não pode levar muita pancada, né? Então, o compliance visa fazer essa blindagem no ramo da empresa, para atuar dentro da conformidade das leis, para que ela possa evitar riscos trabalhistas, evitar passivos, para que não sejam surpreendidas com demandas judiciais, muitas vezes desnecessárias, que poderiam ter sido prevenidas antes. Eu lembro aqui, por que eu trouxe a doutora Meire e o doutor Carlos aqui hoje? Eu trouxe principalmente porque são duas áreas muito, muito próximas da contabilidade, tá? E na contabilidade a gente faz também
a parte trabalhista e a parte tributária. Só que a gente faz a execução. Vocês são especialistas no direito, no conceito, na filosofia do direito. E nós somos especialistas em fazer uma folha de pagamento, fazer umas férias, fazer os encargos trabalhistas e traduzindo um pouco assim, melhorando esse contato mais para as pessoas que não são iniciadas no direito, né? Eu digo para vocês que o que a doutora Meire falou, tem também, muitas vezes o micro pequeno empresário, ele coloca pessoas para trabalhar sem assinar carteira. Ele coloca, não, esse aqui é minha prima, esse aqui é meu cunhado, esse aqui, eu tenho um exemplo, eu tenho um exemplo aqui, que de uma cliente nossa, que ela é lá de Itauá, né? E ela veio morar em Fortaleza, depois foi embora para a Itália. E ela casou com um italiano. E esse italiano, e eles, na época do inverno lá, é muito rigoroso o inverno, né? Da neve e tudo. E o que eles faziam? Eles vinham para cá no mês de novembro e ficavam até março. Justamente para passar o inverno, uma parte do inverno, aqui no hemisfério sul, né? E aí eles decidiram criar um hotel, uma pousada muito boa lá na Praia do Futuro. E nós abrimos eu estava lá no Sebrae, né, atendendo, e nós abrimos essa empresa e ficamos com a empresa, né, trabalhamos. Eles me adoravam e eu adorava ele. Mas resumindo, essa pessoa trouxe um irmão dela lá de Itauá. Trouxe um irmão dela para tomar de conta, e esse irmão dela trouxe esposa, filho, aí moravam tudo lá. Então, eles passavam praticamente 8 a 9 meses sem vir, e esse pessoal administrando aqui, e eles vinham e tal. Resumindo, com uns 5 ou 6 anos, o irmão dela entrou na justiça contra eles. Não. Então, para você ver que a gente não pode deixar de cumprir a lei, e isso que a doutora Meire está chamando de passivo trabalhista. O que é passivo trabalhista? É uma decisão que eu tomo hoje a respeito dos meus colaboradores, e que essa decisão não tem respaldo jurídico, e eu termino sem querer querendo, né? Eu termino daqui a 3, 4 ou 5 anos tendo que pagar um valor muito alto e também enormes penalidades, né? Porque a maioria das pessoas que entram numa causa trabalhista não entra só pedindo o que tem de direito, não. E entra pedindo o que tem de direito também. E o que não tem também. É o padrão, né? É o padrão. Faz a listagem padrão, tá, isso aqui entra, isso aqui. Não, isso aqui não entra não, mas isso aqui... O advogado reclamante, ele aprende direitinho aquela última frase do professor de direito. Coloca tudo que diz assim, se você vai pedir, pede como se você fosse pedir a Deus. A Deus. Essa frase, o advogado do empregado, ele não esquece, porque ele pede pede com generosidade. Então, nós que somos contadores, que nós somos da contabilidade terceirizada das micro e pequenas empresas, a gente tem isso muito no nosso dia a dia. Esses causos que se eu fosse passar, eu passaria o dia todinho e não concluiria tantos causos que a gente tem sobre isso. E agora eu quero pedir para o Dr. Carlos Trevia, para ele explicar também um pouco para a gente o que é compliance tributária e o que é que o que é que a gente pode começar com os principais impactos da nova reforma tributária que está aí já em vigor, mas é um processo um pouco longo de realização, né? De implantação, né? A reforma tributária ela vai ter ali a sua conclusão de implantação em 2031, se eu não me engano, né? Então é quando ela conclui, né, todos os passos, principalmente como ocorreu a substituição, né, de tributos, né, que antes a gente tinha o ICMS e o ISS, que hoje compõe o IBS, né, foi substituído pelo IBS, então tem a questão de alteração de alíquota, então vai se passar por um tempo, mas se eu não me engano, até 2031 vai
entrar aí 100%, né? Ela 100% em vigor. Compliance tributário nada mais é do que tudo que a doutora Meire falou com relação à parte trabalhista, né? Se na parte trabalhista o empresário ele tem que tomar um cuidado exatamente ali da relação, né, do empregado com o empregador, saber se ele está aplicando as normas corretas ali dentro daquela determinada área dele, então seja uma escola, seja uma farmácia, enfim, ele tem que seguir aquelas normas, então o compliance trabalhista ele vem para isso, né, para trazer essa situação. O tributário também nada mais é do que a mesma coisa, né? Então, antes de você abrir uma empresa, na verdade, é interessante que você já saiba o que é que você vai ter que pagar, quais são os custos que você vai ter com relação aos impostos, para que você consiga planejar o seu empreendimento, né? Para que você consiga colocar dentro do seu plano de negócio aquilo ali. Abrir empresa é muito fácil. Eu vou abrir empresa e vou empreender. Só que você tem que estar municiado de tudo aquilo que vai envolver essa relação empresarial. E eu gostei do ponto que você falou com relação à parte da suposta amizade na parte trabalhista, né? Não, vem trabalhar aqui, vem tá junto comigo, né? Eu vou lhe pagar e depois lá o empresário vai lá e recebe uma bela de uma facada pelas costas, né? Isso também acontece nas relações empresariais também, né? Então, uma dica também que eu dou, um pouco fora ali da questão tributária, mas também isso afeta, queira quer não, é que quando você tiver uma relação com a sociedade, né? Você for formar uma sociedade, formalize também a sociedade, né? Não deixe ela ter essa sociedade. Até porque isso pode impactar diretamente até seu patrimônio pessoal, dependendo da situação. Mas eu acho que isso aí até ao longo aqui a gente vai discorrendo aqui de muitas coisas, quem sabe a gente pode estar pincelando sobre isso. Então, basicamente isso, saber os tributos que você vai pagar, que você tem que pagar, para você pagar de maneira devida, pagar corretamente e pagar o valor certo. Ninguém quer pagar, tributa mais, né? Como eu falei, né? Então, você pagar o certo, porque depois lá na frente, se você pagar mais, você vai ter a dor de cabeça de pleitear esse valor que você pagou a mais. E aí, obviamente, não está mais nas suas mãos. Exato. É isso aí. Muito bem. Eu acho também, antes dessa reforma tributária, eu sempre dizia que o Brasil já tinha tido uma reforma tributária muito séria. Foi em 1996, com a Lei Complementar 123 de 2006, nós tivemos essa reforma tributária com a criação do Simples Nacional. Então, o Simples Nacional, que no Brasil as coisas acontecem assim bem, não tem nada de simples, viu, pessoal? O complicado nacional... De simples é só o nome, né? De simples é só o nome. É o complicado nacional. Essa lei Lei Complementar 123 de 2006, ela veio para juntar vários impostos federais, os 4 grandes impostos federais: PIS, COFINS, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, mais o ICMS em nível estadual e mais o ISS em nível municipal. Então, já houve uma certa reforma tributária. Só que, complicado tanto, o Congresso complicou tanto, criaram um comitê gestor que também, em alguns casos, facilita, em outros dificulta mais, burocratiza mais. Mas, enfim, já reduziu. E reduziu principalmente com respeito aos funcionários. Porque quem é optante do Simples Nacional não paga o INSS, a previdência chamada patronal, que hoje dá mais ou menos uns 28,8%. Então já é uma economia substancial. Viu, doutora Meire? O micro e pequeno empresário optando do Simples, que não assina a carteira dos seus funcionários, dos seus colaboradores, é porque está doido por uma multa, está doido por um processo. Então, quando você for visitar os clientes seus, né, você sempre faça essa demonstração que a economia na folha de pagamento é 28,8%. É muita coisa. É muita coisa. Não, seu João, e pegando o gancho que você falou com relação ao Simples Nacional, né? Foi muito bom a implementação do Simples. É um regime excelente. Eu costumo dizer, para quem está começando, obviamente, é o melhor regime. Só que, de alguma forma, isso trouxe uma acomodação, principalmente para a parte da contabilidade, né? Muitos contadores, hoje,
só trabalho simples, mas não vê o quê? Aí é onde a gente entra na questão, isso é uma área do compliance tributário, que é a parte do planejamento tributário. Não é porque, tudo bem, o empresário ele começou ali no simples, está tudo certo, só que o simples ele tem uma alíquota progressiva também, de acordo com o faturamento. Então, chega um certo momento que o simples talvez não seja tão vantajoso para o empresário. Dependendo da folha de pagamento. Dependendo da folha, faturamento, enfim, séries outros fatores que, obviamente, você tem que analisar com calma. E, lógico, isso, a contabilidade, ela consegue fazer isso. E analisar se, beleza, tudo bem, o simples hoje não é mais vantajoso porque o meu já está pagando aqui uma alíquota de 13%, 14%, 15%. Né? Será que o lucro presumido não seria agora uma melhor saída? Ou o lucro real, que seja? Só que muitos contadores parece que esqueceram desses outros dois regimes tributários que nós temos, né? E isso vai trazer um impacto, principalmente com a reforma tributária, vai trazer um certo impacto para principalmente o pessoal do Simples, porque as relações empresariais de uma empresa do Simples com outra empresa, por exemplo, seja do lucro presumido ou lucro real, isso pode ser afetado. Por quê? Tudo bem, eu tenho uma empresa do Simples, eu faço parte da cadeia produtiva e eu vou fornecer, né, eu forneço ali insumos ali para uma empresa que seja do lucro presumido. Aquela empresa do lucro presumido, porque eu sou do Simples, não vai poder se creditar. Não vai se beneficiar. CBS ou do IBS. Exato. O que vai acontecer? Eu posso acabar perdendo o meu cliente, porque ele pode ir atrás de outra empresa que seja do lucro presumido ou do lucro real, faça a mesma coisa que eu faço, e depois lá na frente ele pode acreditar. Exato. Olha o impacto que a reforma tributária trouxe com relação vai trazer, né? Relação à relação empresarial, né? Ou seja, esse B2B empresarial, né? Exato. E se a contabilidade, até mesmo o próprio empresário, não tiver antenado com isso, empresário do Simples Nacional, olha o impacto no faturamento que pode trazer para ele. Com certeza. Né? Então, assim, eu costumo falar para todos os meus clientes, nada é escrito em pedra. Não é porque hoje eu faço um planejamento tributário para você, eu faço seu compliance tributário, enfim, eu faço a sua estruturação empresarial hoje, que amanhã ela não possa ser alterada. Daqui a um ano já é outra realidade. Daqui a um ano é outra realidade, daqui a 2 anos. Infelizmente, o nosso sistema judiciário está sempre em constante mudança. Seja para o bem, seja para o mal, mas ele sempre está em constante mudança. E cabe a nós, como profissionais, a gente está sempre antenado a essas mudanças para poder trazer o melhor benefício para o nosso cliente. Antes mesmo do cliente sofrer uma possível situação, como é o caso trabalhista e como é o caso tributário. O cliente deixar de pagar o imposto e foi enrolando aquilo ali, daqui a pouco ele está com um passivo tributário gigantesco que compromete o caixa dele, ele não consegue pagar e muitas das vezes ele tem que fechar as portas. E isso para o empresário é horrível, até porque hoje a empresa para o empresário é o bebê dele. Exato. Né? A galinha dos ovos de ouro dele. Então, ele não quer ver aquela galinha dele ou aquele bebê dele sofrendo. Né? Então, é sempre importante a gente estar antenado com as atualidades. É importante essa nossa conversa, porque o prevenir, aí é onde forma esse trio, né? Da contabilidade com o tributário e o trabalho. O prevenir é muito mais prático e menos oneroso, que é o que o empresário gosta de saber. Prevenir, ele é muito mais barato. Muito menos. Do que remediar. Minha melhor prevenir do que remediar. O prevenir você... Assim, o impacto do prevenir financeiramente, ele é grande no começo, digamos. Mas ao longo do tempo ele fica barato. Diferente do remediar. Que no começo é barato, tá tranquilo. Mas quando vem a pancada ela vem com juros, muda, correção moneda, vem com tudo que tem direito. E esse, doutor Carlos, esse barato, eu ainda digo assim, depende do ponto de vista. Ainda tem isso, depende do ponto de vista, porque depende de quem enxerga o barato. Se o barato, para quem está vendo, se for no olho de um imediatista, mas se for no olho de um empreendedor que vê a longo prazo, eu não consigo ver muito barato nesse cenário. Eu ainda digo mais isso. Para concluir isso, eu quero até dizer para o Carlos que lá na Dilavô Soluções Contábeis, a gente já implantou uma metodologia de, nos últimos meses do ano, a gente avalia nossos clientes, aqueles do Simples e aqueles que possivelmente se daria melhor. A gente faz uma prévia, uma planilha
com a prévia para saber se pela folha de pagamento, se pelo faturamento, se não seria melhor ou simples, ou lucro presumido, ou lucro real. Perfeito. E a gente já chega com esse estudo gratuitamente para o nosso cliente, Perfeito. já para mostrar, olha, aqui na nossa visão, na nossa opinião, é melhor você migrar aqui para o lucro presumido. Não, por que eu não vou para o lucro real? Não, o lucro real é muito bom, mas é muito fiscalizado também, é muito visto pelo fisco federal, estadual e municipal. Então, a nossa opinião é que você deixe de ser simples no final do ano, porque para você mudar de regime, tem que ser todo começo de ano. Então, você só pode mudar, só deve mudar do simples para o lucro presumido e vice-versa, ou para o lucro real, no começo do ano. Que a gente faz essa opção. Não, perfeito. Isso que você faz, seu Lavô, é excelente. Olha o impacto que você não traz para o seu cliente. Você traz uma economia gigantesca para o seu cliente quando você faz isso. Faz com que o cliente... Não é à toa que o senhor tem um cliente há 25 anos. Exatamente. Entendeu? Porque faz exatamente com que você perpetue o seu cliente. A gente não está aqui para pagar incêndio. A doutora Meire não está aqui para pagar incêndio trabalhista. Eu não estou aqui para pagar incêndio tributário, porque é muito caro para o empresário. A gente está aqui para evitar o incêndio. Exato. E a gente evita o incêndio se atualizando todo ano, se atualizando dia a dia, para trazer essas soluções mais baratas para o nosso cliente. Que é como eu falei, de início, no começo ali, talvez não seja tão barato a implementação, mas a manutenção ela é muito mais barata do que se você fosse, por exemplo, não, deixa rolar aí, quando acontecer eu vou... Só que quando acontecer, talvez você não tenha caixa suficiente para poder bancar aquilo ali. E aí? Vai fazer como? Vai pegar empréstimo? Exato. Não vai pagar? Muitas pequenas empresas chegam a fechar as portas. Às vezes a gente passa na rua, vê uma empresa, essa empresa aqui, quanto tempo fechou as portas? Por conta disso. Por conta que não fez essa prevenção antes. Exato. Hoje, muitos negócios no Brasil, eles quebram por conta disso, a falta de prevenção. Primeiro, a falta de planejamento, que queira que não, a prevenção ela está dentro do planejamento, quando você faz o plano de negócio da empresa, né? Então, muitas empresas quebram no primeiro ano por essa falta. Depois, quando elas ultrapassam a barreira do primeiro ano, ali, se elas continuarem ali com mau planejamento ou má gestão, elas vão quebrar lá no terceiro ou quinto ano. E as empresas que superam os 5 anos são as empresas guerreiras aqui do Brasil, né? Que aí cada vez mais elas vão melhorando e, óbvio, cada vez mais elas têm que estar se atualizando, né? Carlos, outra coisa que você mencionou aí foi sobre plano de negócio. Nós, da Dilavô Soluções Contábeis, nós somos uma das poucas empresas contábeis que fazemos um plano de negócio no modelo do Sebrae Minas Gerais. A gente faz no modelo daquele Canva, que o Canva é o do suíço lá, Alexander Osterwalder, que eu dava isso lá para os meus alunos de empreendedorismo lá na Universidade Federal do Ceará, lá no campus de Quixadá, e a gente presta esse serviço, que são 9 áreas que a gente estuda, e a gente preenche um software, que é um software gratuito do Sebrae Minas Gerais, e a gente, com o cliente, a gente tanto faz isso para novos negócios, como fazemos isso para os negócios já existentes, que queiram ou alavancar, ou se reinventar, ou criar um produto ou serviço novo. Então, a gente faz esse plano de negócio que eu acho muito bacana. Seu João é completo, né? Não, a Dilavô, o que eu acho interessante, muito legal da Dilavô é isso, é essa antecipação dela. Ela está sempre... É o modelo 360 empresarial. Esse modelo 360 ficou comum há pouco tempo atrás, não sei o que. Não faz tanto tempo que o pessoal começa a falar modelo 360 para empresário, para não sei o que. O seu João vai fazer isso aí há 25 anos. Está sempre à frente. Está sempre à frente da sua geração e das gerações futuras. Pois é. E eu agora vou falar um pouquinho sobre o compliance contábil e financeiro, né? E eu quero falar um assunto muito delicado e falar em conjunto com vocês, porque Pix e cartão de crédito. Como a Receita Federal cruza dados bancários com o faturamento detectado. Hoje tudo é sincronizado. Tudo é sincronizado. Tudo é informatizado. Uma coisa que, olha, isso é muito comum no meu empresário, exatamente para poder economizar imposto. Eu tenho certeza que você tem isso no seu escritório.
Eu tenho certeza que você tem um empreendedor que tem 3, 4, 5 CNPJs no próprio CPF. Exatamente. E ele abre esses CNPJs por quê? Não, porque eu não quero fugir do Simples. Então, todas as empresas são do Simples ali. Exato. Todas as empresas praticamente adotam o mesmo objeto social ali, a mesma questão de receita, né? Digamos, a mesma atividade. A né? mesma atividade. Só que ele abre uma para poder dividir folhas de pagamento, outras para poder dividir encargo e tudo mais. Às vezes ele pega e fala assim, não posso mais abrir uma empresa no Simples, no meu nome, porque já tenho muito, então eu vou abrir no nome de um terceiro. Do cunhado, do parente, do irmão, do filho, da mulher. Traz a família toda. Traz todo mundo para dentro da relação empresarial. Mas saber que a Receita já está vendo isso. Já está vendo isso, com certeza. Não é uma coisa nova. Então, assim, infelizmente, o empresário acha que consegue fugir da Receita, mas não consegue. Hoje tudo é informatizado. Então, quando você faz isso, a Receita já sabe. A Receita, ela cruza dados. E é arriscado, né, a empresa sofrer uma fiscalização. Imagina um cara desse que tem 5 CNPJ. Primeiro, para administrar 5 CNPJ é complicado. É complicado. Para gerir isso. Não, mas vamos lá, o cara tem 5 CNPJs. Do nada a Receita Federal chega para ele e fala assim, ô amigão, vem cá, vamos pegar esses teus 5 CNPJ, eu vou unificar tudinho, tá? Então toma aqui o teu imposto aqui, ó. Ah, olha a multa aqui rolando. Paga esse boleto. É o que acontece. Né? E aí entra muito nessa questão. Ah, eu vou receber no Pix porque eu sei que o Pix não vai ser rastreado. Doce engano. É rastreado. Com certeza. Não tem como. Então, declara. Não adianta. Não adianta você querer fugir do fisco. O fisco vai ser dentro por dinheiro. Eu sempre falo que para os nossos funcionários e para os nossos clientes. Eu digo, olha, não adianta a gente achar que o pessoal da Receita Federal, eu sempre digo, é um pessoal mais sabido do que a gente, tudo junto. Por quê? Porque eles passaram num concurso dificílimo. Para ser auditor da Receita Federal, da Cefaz e da Cefim, das Cefins grandes como a de Fortaleza, o concurso é muito difícil. Sim. Então, não adianta essas coisinhas que a gente faz achando que está abafando, eles já estão na frente da gente já há muito tempo. Uma coisa que era muito comum, assim, vou dizer antigamente é osso, né? Eu vou entregar a minha idade. Uma coisa que era muito comum ali, né, 2009, 2010, por ali, era quando você tinha um faturamento, né? Você tinha aquelas papeletinhas de cartão e tudo, lógico, muita coisa era manual, né? Uhum. Então você falava assim, beleza, eu faturei tanto, então toma aqui minha contabilidade, metade do que eu faturei esse mês eu pago, aí mês que vem eu jogo a outra metade. Hoje não existe isso. Não tem mais como fazer isso, porque tudo é cruzado, todos os dados são cruzados, os dados são informatizados. E além, né, da questão da inteligência dos nossos auditores, né, o pessoal que está lá, tem as IAs. Cada vez mais o governo investe em IA. Exatamente. Cada vez mais esses softwares, né, do governo, da Receita Federal, da Receita Estadual, né, da Receita Municipal, cada vez mais eles têm as IAs implementadas. Exato. Então, não tem como fugir. Não tem. O certo é, exatamente, você fazer o planejamento de tudo, né, de todo o seu negócio. Na esfera contábil, na esfera tributária, na esfera trabalhista. Pronto. E outra coisa, você, micro, pequeno e médio empresário, e dormir sossegado. Porque, olha, não tem quem pague uma boa noite de sono. Então, na sua camazinha, você tranquilo. Que adianta você ter a conta recheada de dinheiro e não conseguir dormir? E ficar preocupado com a fiscalização? Doutora Meire, será que a fiscalização trabalhista vai vir segunda-feira ou terça? Doutor Carlos Trévia, será que os auditores da Receita Federal vão me pegar dessa vez? Então, voltando para cartão de crédito e para Pix, a Cefaz, ela, todo final de ano, ela já manda para a gente, porque existe uma comunicação entre a Cefaz e nossos clientes através de um domicílio digital. Uhum. Tanto a Receita Federal tem, como a Cefaz tem, como a Cefim tem. Então, nesse domicílio fiscal, eles já mandam um relatóriozinho, olha, fulano de Carlos Trévia S.A., faturou no cartão de crédito X tantos R$1.000. Então, se não bater com as notas fiscais, acabou. A multa já vem. A multa e já vem um auto de infração. Sim. Então, nós já vamos aí procurar vocês para defender o cliente. Porque
aqui já está feito. Ou você paga ou você se defende. Aí é onde entra a questão que eu comentei, né? Quando você não se planeja, no curto tempo é barato, você não está pagando nada. Só que depois, quando vem uma fiscalização, além de você ter que pagar os valores que ficaram devidos, as multas, você tem que pagar os honorários. Vai pagar o advogado ainda. Vai pagar o advogado. Então fica muito mais caro. E passar algumas noites sem dormir também. Não, isso aí é normal. Ó, um exemplo, eu vou trazer um exemplo de um cliente meu. Esse cliente, ele está hoje devendo atualmente para a Receita 6 milhões de reais. Só que até chegar nesse patamar, muito tempo passou. Muita coisa. Por que não resolveu antes? Aí agora ele tem que pagar os 6 milhões. Lógico, algumas coisas a gente vai conseguir derrubar. Outras não. Mas vai ficar alguma coisa. Ele vai pagar alguma coisa. Não tem como, eu vou cancelar sempre. Não, não existe vai isso. Pagar. O que eu vou trazer para ele? Eu vou trazer uma redução. Seja uma redução entre 30% a 70%, eu consigo trazer para ele. E eu vou conseguir trazer para ele fôlego de pagamento. Um parcelamento, né? Um parcelamento, mas um parcelamento bem extenso. Bem extenso, A Fazenda Nacional, né, a PGFN, ela concede seus parcelamentos, as suas transações, né? Só que ela parcela em poucas parcelas, e a entrada é muito alta, muitas das vezes. Exato. Então, quando acontece situação que o cliente me busca e tudo mais, eu pego, faço toda a análise e tudo mais, e eu consigo fazer com que esse parcelamento ele seja bem mais estendido. Para quê? Dar fôlego de caixa e dar fluxo de caixa. Show de bola. Isso é basicamente uma recuperação judicial sem que você está solicitando uma recuperação judicial. Oficialmente, né? Oficialmente, exatamente. Mas o que eu quero dizer é, não espere chegar até esse momento. Olha como é caro esse momento de você, sei lá, tem sua empresa e tudo mais e você esperar chegar. Faça tudo certinho do começo. Exato. Porque esse momento não chega. Faça certo que não será surpreendido. Eu quero agora pedir teria um pouco mais sobre os cartões de crédito, a gente já falou, né? E cruzamentos de dados, né? Eu soltei até um vídeo aí, eu acho que já está no ar aí, sobre o famoso Big Brother digital, né? Então, a Receita Federal, os órgãos de fiscalizações, eles monitoram a gente assim 24 horas, né? Então, acabou aquele negócio de você achar que você é a última Coca-Cola no deserto. Então, você não é. Eu quero pedir agora para a doutora Meire que nos ajude aqui com um caso que acontece sempre no nosso dia a dia. Contratação de MEI como empregado disfarçado. Até onde vai a legalidade, onde começa o risco trabalhista. Então, eu fui professor da Universidade Federal do Ceará, lá no campus de Quixadá, e lá é um campus específico, é um ecossistema de TI, de computação, né? São 6 cursos de computação, e lá a meninada, quando vai para o mercado, aí existe muito essa coisa. Você vai ser MEI ou você vai ser PJ, né? Ou vai ser CLT. Então, a questão de contratar o MEI como empregado disfarçado. E é bem difícil, né, doutor João, isso acontecer. Todo dia, né? Todo dia, né? E agora, então, o senhor falando aí dos alunos, tem até uma modinha aí, eu já ouvi falar que o pessoal mais jovem do que a gente só um pouquinho. Falou, um pouquinho. Não querem mais, não acham muito simpático esse nome CLT. CLT, Agora é PJ. É PJ, né? Eu vi você é o quê? PJ. Tem no TikTok, né? Você é o quê? PJ. Aí quando o cara é PJ, bam. Quando CLT sofre bullying. Parece que o pessoal, essa geração um pouquinho mais jovem que a gente, tá muito nessa ideia. Mas aí o que o senhor traz é um tema muito atual e muito coisa, porque em todo canto, né, muitas empresas, clínicas médicas, clínica que trabalha com saúde, trabalha muito com esse tipo e acha que tá tudo seguro. Muito cliente chega para mim e diz assim, não, estão tantos colaboradores. Tantos empregados, tantos colaboradores, aí eu pergunto, é CLT? Não, é PJ. Aí faz aquele contrato PJ. Aquele contrato PJ. Aí eu chego, deixa eu ver o contrato.
Tem que estar tudo certo. Chega, doutor João, às vezes não querem nem mostrar o contrato, porque na cabeça com deles... vergonha, às vezes é com vergonha também. Às vezes é com vergonha, mas às vezes é achando, não, aqui tá tudo certo. Né? Aí traz aquelas 2 folhinhas de ofício. Assinado. Com... Sem testemunha, sem nada. Sem nada. Com o nome dele, o nome da pessoa, o valor que está sendo pago. Exato. Não, aqui tá tudo certo. Mas... vamos lá, vamos analisar aqui. Aí ele, não, analisar o quê, doutora? Aí eu, como é esse vínculo aqui, como é essa relação, o que é que está acontecendo? Não, o que é para mim é mais interessante é PJ. Fizemos aqui um contrato de prestação de serviço. Aí e como é a relação na prática, né? Porque quando a gente vai para o direito do trabalho... A prática é uma coisa, a teoria é outra. Né? É 2 coisas distintas. E quando a gente chega em uma ação que já estamos falando agora, quando a gente vai para dentro de um processo, que a gente se depara de frente com um juiz do trabalho, ele quer saber a prática. Ele analisa primeiro a prática para saber se a prática corresponde ao que foi determinado na lei. Exato. E aí, quando a gente fala da pejotização, que quando a gente vai para o meio judicial, chama, né, de uma simulação. Pronto, o meio judicial é isso, é simulação. Uma simulação, mais afrontoso, uma fraude à legislação trabalhista. Exato, é isso aí mesmo. Doutora Meire, e essas relações, o que lógico, o que constitui, né? Como é que o empresário ele pode se proteger com relação a isso, né? Por exemplo, beleza, eu vou contratar um PJ, tá? E aí, tudo bem, é uma prestação de serviço mútuo. E aí, como é que eu protejo? Como é que eu me protejo? Olha, a relação entre 2 pessoas jurídicas, o empresário X e o MEI. E o MEI, que é uma pessoa jurídica. 2 pessoas jurídicas. Empresário e outra pessoa jurídica, que ela é possível, perfeitamente possível. Agora vamos para a prática, vamos ver como é que legalmente ela é possível. Agora vamos ver como é que ela acontece na prática. Ou seja, se tiver subordinação... A relação, primeira coisa que o empresário, pequena empresa que tem esse tipo de coisa, você tem que atuar eliminando o risco trabalhista. Para que a pejotização, né, para que esse contrato de prestação de serviços com o MEI, com o PJ, ele seja legal. Porque ele tem previsão legal, mas precisamos excluir os riscos, princípios fundamentais do direito do trabalho. Quais são esses princípios fundamentais? A pessoalidade. A pessoalidade. Eu presto serviço, eu presto serviço em determinada clínica, em determinada empresa, mas só a Maria pode fazer essa prestação de serviço. A Maria não pode hoje. Pode o seu Antônio? Não. Aqui só entra se for a Maria. Mas não é prestação de serviço. Já está fora. Já está fora. Você está descaracterizando o vínculo. A subordinação. Recorrente, horário, viu, doutor João? Olha, teu horário você chegou 15 minutos depois. Mas eu acho que nem horário, mas eu acho que com reunião. Você é obrigado, toda semana a gente tem reunião, você é obrigado a participar. O celular também, você ficar com o celular à disposição 24 horas. Exatamente. E a subordinação, a pessoa se sente no direito de determinar. Olha, o funcionário... Aconteceu, um cliente meu chegou para mim e disse, porque o fulano de tal, meu empregado. Até ele tá reconhecendo o meu empregado. Ele chegou para mim assim, doutora, meu empregado tá chegando 8h30, 8h40, é para ele chegar 8 horas. Qual é o seu empregado? Você me disse que tinha um PJ. Não, PJ, mas a minha empresa abre 8 horas. Eu preciso. Era uma fisioterapeuta, no caso. Já tem os pacientes lá esperando, ela tá chegando de 8h40. Mas peraí, ela é PJ. Ela não é sua empregada. Ela não é sua empregada. Você não pode. Você não pode determinar que ela chegue 8 horas. Não, aqui os meus pacientes, eu marco o primeiro paciente para 8 horas. Então, se é 8 horas, ela tem que chegar 8 horas, tem que sair tal horas. Aí quebra, aí onde ele tá, essa empresa tá formando um passivo oculto, um risco trabalhista oculto, porque ele contratou um MEI, mas ele mesmo descaracteriza, porque ele tem que excluir. Primeiro, o contrato, não vamos acabar com esse contrato de 2 folhinhas? Vamos fazer um contrato robusto, um contrato com cláusulas bem feitas e vamos... revisado por uma advogada trabalhista. Feito. Vamos ter uma assessoria jurídica que elabore um contrato
contrato, que tenha uma visão ampla da legislação, que possa elaborar cláusulas que dê uma segurança jurídica para essa empresa, e essa empresa, ela eliminando, e isso que esteja expressamente no contrato e na prática seja cumprida, os riscos a subordinação não pode ter, a pessoalidade também não deve ter, a onerosidade, que é um dos princípios lá do direito, sim, pode ter, porque ninguém vai fazer, não vai ter uma prestação de grito gratuita. Nem mas trabalho de graça. o que exatamente. Mas como é essa onerosidade? É uma onerosidade com a característica de emprego, porque tem PJ aí recebendo um salário fixo, recebendo a 13º, só não está registrado lá no E-Social, recebendo férias, tudo isso recebendo às vezes por Pix até. Exatamente. E fica registrado. O Pix é horrível. E aquele PJ que recebe comissionamento? Não, e outra coisa, tem muito micro e pequeno empresário que é todo rígido, né? Aí, eu quero que você assine um recibo. Ainda tem isso, bem lembrado. Eu quero que você assine. Ainda quero que assine o Não, parcel. Não, e outro ainda é mais organizado. Eu quero que você assine o ponto. E quando ele vai procurar um advogado, se o advogado não tiver cuidado, ele diz isso até em audiência. Aí pronto, se entrega logo, toma de bandeja. O advogado, nesse caso, tem que ensaiar a audiência antes. Tem que ensaiar. Não, vamos ensaiar aqui. Tem que preparar. E tem deles que não são muito obedientes. São teimosos. Não, microempresário tem muitos teimosos. Tem deles que são teimosos, não quer obedecer, não. Doutor, eu falo o que eu quiser, não tem problema, não. Tá bom, então. Porque eles levam muito pro lado pessoal. Não é. Eles têm aquela coisa de levar muito pro pessoal, como o doutor João citou no exemplo, a família, né? O empresário, eu vejo muito que o pequeno empresário, acontece muito, principalmente nos pequenos, eles ainda não conseguem muito entender a separação de uma pessoa jurídica da empresa com a separação jurídica da empresa com ele. Sim. Eles ainda têm muito aquela coisa da empresa ser eu. E não é. A pessoa jurídica, a empresa e a pessoa física são duas pessoas independentes. E não somente nisso, né? Até eles se confundem tanto nessa parte de confundir, né? Não, a pessoa jurídica sou eu e eu sou a pessoa jurídica, como confundir até nas contas também, né? Então tem empresa e o cara chega lá, eu vou pagar meu cartão de crédito. Pega do caixa da empresa, paga o cartão de crédito. Mistura tudo, né? Misturou tudo. E mal saber o risco que isso traz gigantescamente até pro patrimônio pessoal dele. E né? Tem deles, os desobedientes, se você for falar, eles ainda vão dizer assim, mas o dinheiro é meu. Ele é meu, eu pago como eu quiser. Ok. O dinheiro é meu, o dinheiro é da minha empresa. O dinheiro é da minha empresa, eu faço o que eu quiser, doutor. Exato. Não, eu não tô lhe pagando, tô lhe pagando pra você me ajudar. Eu tô tentando lhe ajudar, você não se ajuda. Agora eu quero pedir pro doutor Carlos Trevia nos ajudar aqui. Tem um item aqui que acontece muito, né? É a distribuição disfarçada de lucros, que é a famosa DDL, né? A Receita Federal está apertando o cerco, né? Total. Vamos lá. A divisão de lucro, até hoje no Brasil, né, até que se mude, ela é isenta de imposto de renda. Tá? Então, o que acontece? As empresas, então o empresário, ele tem um prolabore dele, né, o valor que ele recebe, e dentro lá das regras da empresa dele, fica determinada a questão da distribuição de lucro. Qual é o tempo que ele vai fazer a distribuição de lucro? Pode ser mensal, pode ser trimestral, semestral e anual, sem problema nenhum. Qual é a grande questão? Tem que bater com a contabilidade. Com a contabilidade. Por quê? Não adianta nada eu fazer uma distribuição de lucro mensal, mas se a contabilidade da empresa, ou seja, o caixa da empresa, não suporta isso. A Receita Federal, ela vê que a empresa não tem fluxo, não tem caixa para isso, e ela vai olhar e falar, não, isso aqui é uma simulação. E aí vai com gosto de gás, com autos de infrações e tudo mais, até você pagar o que você deve com juros e multa. Exato. Então, é uma situação que tem que tomar cuidado. Torna a dizer, todo mês você pode tirar sua distribuição de lucro, sem problema nenhum, desde que sua empresa ela tenha recurso financeiro para isso. Se não tiver, e não tiver juntamente com a contabilidade, né, eu bater isso com a contabilidade, você pode estar correndo um grande risco.
Cuidado. E a questão da distribuição de lucros influi até para vocês, advogados, para profissionais liberais. Advogados, psicólogos, médicos, dentistas, fisioterapeutas, etc. Esse pessoal, nutricionistas. Existe uma coisa também chamada livro caixa. O que é o livro caixa? O livro caixa é o que você presta de serviços, né? E ali tem algumas despesas dedutíveis que você pode deduzir da sua clínica, do local onde você trabalha, etc. Mas você precisa fazer isso para apurar o imposto de renda e para ver também o INSS que você, como profissional liberal, vai recolher para o leão, né? Então, essa parte também a gente faz de Lavoro Soluções Contábeis. Fazem tudo. Auxilia nossos clientes. Pessoa física que não quer abrir uma empresa ainda, mas nós ainda avaliamos. Por exemplo, a Meire chega para ser nossa cliente, nós vamos fazer o livro caixa dela. E quando aí a gente avalia, dependendo da renda, aí eu vou chegar. Doutora Meire, aqui pelas nossas análises, já vale a pena você abrir uma PJ. Uma PJ, microempresa, já tudo organizadazinha. O contrato, por ser advogado, é a única profissão que a gente não abre na junta comercial, abre lá na OAB. Mas já está na hora, a gente analisou aqui, você vai pagar menos impostos se você for PJ. Então, a gente faz essa análise também gratuita para os nossos clientes e futuros clientes, no sentido de a gente ajudá-lo a pagar menos impostos na forma da lei. E isso é muito importante, porque às vezes nós profissionais liberais, a gente não se liga muito nisso, a gente só se liga quando chega o mês de maio, né? Um amigo meu, um advogado também, nosso colega aqui de profissão, ele chegou um dia para mim e disse assim: Meire, vou parar de trabalhar. Aí eu, por quê? Tô rico, enriquei. Aí eu ganhou na Mega Sena. Aí ele, não, porque o que eu estou ganhando de honorários, eu estou compartilhando com o meu sócio, que se chama o governo. Não está mais compensando. Não está mais compensando. Aí ele estava pagando, né, contribuindo como pessoa física. Aí eu, não, mas vamos aqui analisar. Será que não tem outra viabilidade? Outra possibilidade mais viável? Vamos procurar aqui uma ajuda de um contador, de uma pessoa que saiba, né, que tem expertise nisso. Para fazer essa análise, né? Sim. Para fazer essa análise. E foi muito bom, seu João, você ter tocado nisso aí, realmente, dependendo do faturamento da pessoa física, vale muito a pena. Isso é um planejamento. Isso é planejamento. Você está fazendo um planejamento tributário para aquela pessoa. Né? Então, poxa, beleza, eu sou pessoa física, ganho ali meus rendimentos da pessoa física, mas eu ganho tanto e eu pago tanto de imposto. O que eu posso fazer para pagar menos? E aí você vai lá, pejotiza sua atividade, você vai pagar uma carga tributária muito menor. Mas eu vou receber menos? Aí é onde entra a questão da divisão de lucro. Divisão de lucro, exatamente. Dependendo do tipo de situação ali da sua empresa, você vai distribuir lucro todo mês, se você quiser. Exato. Qual é o grande problema? Porque o empresário, ele confunde muito. Ele confunde as contas da empresa. Ele mistura, né? Mistura. Então, assim, a empresa faturou 100 mil reais. Pô, beleza, eu tenho 100 mil reais aqui para... Negativo. Esquece, é 100 mil reais da empresa. Existe uma premissa muito grande que é empresa rica, patrão pobre. Exato. Agora, se o patrão quiser ser rico, a empresa ela vai ser pobre. E, consequentemente, ela vai quebrar. Exatamente. Né? Então, cuidado com essas confusões patrimoniais, tudo a empresa recebe tanto, então aquilo ali... Aí é onde entra exatamente a questão da distribuição de lucro. Porque ele acha que a empresa faturou tanto, que aquele dinheiro é dele, que ele pode tirar mais daquele dinheiro. Às vezes, muitas das vezes, pegando um cartão de crédito dele e sendo pago por uma conta da empresa. Exato. Isso a Receita fica de olho. Fica. E em 1977, eu trabalhava no Bradesco. Eu acho que vocês não eram nem nascidos ainda. Não. Isso eu posso afirmar, não era não. Isso não era não, viu? Mas nesse tempo eu era funcionário do Bradesco. E contavam uma história, funcionário do Bradesco lá em Oroz, né? E contavam uma história que o fundador do Bradesco, seu Amador Aguiar, era um judeu, e ele possuía uma Mercedes, né? Um carro, uma Mercedes, um automóvel, e já com uns 10, 15 anos de uso, né? Aí um dos diretores dele disse: mas, seu Amador,
o senhor andando com um carro desse com 10 anos de uso, aí ele disse, meu filho, quem precisa ser rico é o Bradesco, não sou eu não. Eu não preciso ser rico, que eu já sou dono do Bradesco. Então, quem precisa ser rico realmente é o Bradesco. Então, hoje, eu sempre digo que a vaidade, a nossa vaidade, principalmente desses empreendedores, micro, pequenos e médios empresários emergentes, né, que hoje a gente ganha dinheiro com tudo, e a gente acha que faturamento é lucro, e a gente termina misturando dinheiro de empresa com dinheiro da pessoa física, né? E a gente e isso é o primeiro, na contabilidade nós temos 5 princípios contábeis. O primeiro princípio contábil é que você não pode misturar os bens e direitos e faturamento da empresa com o da pessoa física. Então, para isso que existe o Prolabore. O Prolabore e a divisão de lucro são 2 instrumentos para separar isso. Então, a empresa, como você falou mesmo, Carlos, a empresa é rica, mas o empresário não precisa ser rico porque ele já é dono da empresa, né? Que a empresa é rica. Que a empresa é rica. Exato. É uma coisa... Quando ele faz esse ciclo, né, dele deixar sempre a empresa rica, quando eu falo empresa rica e patrão pobre, não é? Como é que pode, né? Como é que pode? Isso é um absurdo, Isso é um absurdo. O dono da... Vamos reformular, né? Empresa muito rica e patrão rico. Pronto. Pronto. É melhor dessa forma, né? É uma bola de neve positiva. Porque você cada vez mais investe na sua empresa, que consequentemente cada vez mais ela vai trazer mais retorno financeiro e você consequentemente vai usufruir desse retorno financeiro. Então fica sempre uma bola de neve positiva. Exato. Ou seja, cada vez mais o caixa da empresa ela está muito bom. Porque a empresa ela vai perpetuar. Muitas das vezes, que é normal, né? Tem lá o pai, né, ou a mãe, são empresários e tudo mais, tem filhos, e os filhos eles vão, a sua contabilidade é um exemplo disso, né? Os filhos vão entrando dentro do negócio. Ou seja, a empresa ela continua. Exato. Ela continua. Se você mata a sua empresa no caixa, que é o coração da empresa, é o caixa. Exatamente. Você está praticamente fadando a sua empresa ao fracasso e muito provavelmente você está fadando a sua próxima geração aí sim, a passar um certo sufoco. Exatamente. Lá na Dilavô Soluções Contábeis, eu sou sócio com minhas 2 filhas, Emanuele Lavô, que é advogada, mas é mais contadora do que muitos contadores, porque ela vive a prática e é a nossa diretora operacional, e a Rosita Lavô, que é formada em Ciências Contábeis na UFC, é contadora, e é também responsável pela parte, é diretora comercial e de marketing. E Rosita hoje se especializou, muito especializada na área da beleza. Tanto ela é muito bonita, modéstia à parte. Coloca aí o nosso site aí, Aceline, por favor. Ele não está ouvindo, não. Mas, então, ela se especializou, por exemplo, salão de beleza. Salão de beleza, existe uma lei chamada a lei do salão parceiro. Essa lei do salão parceiro, ela existe justamente para o dono ou a dona do salão de beleza, por exemplo, lá o Loft, né, que é a nossa colega Yara, né? O Loft lá, vamos dizer que ela tem lá 60 colaboradores, né? Mas esses 60 colaboradores, ela pode ter só uns 2 ou 3, o pessoal da limpeza, o pessoal da recepção, CLT. O restante tudo são parceiros. E tem a lei específica para o salão parceiro. Então, nesse salão parceiro, todos os outros podem ser MEI, mas existe uma lei garantindo. Então, Rosita dá palestra em São Paulo, em Goiânia, em Belém do Pará, em Salvador, na Bahia. Então, ela se especializou nisso aí. Outra área que ela se especializou foi psicologia, né? Então, ela dá palestra para as psicólogas aí, na maioria do país, sempre orientando a questão do livro caixa e, no caso da beleza, das clínicas de estética, de salão de beleza, barbearia, ela fala sobre a lei do salão parceiro. Então, é um avanço também, né, para a gente se antecipar com esses profissionais liberais. Com certeza.
Aqui tem contas pessoais misturadas com as contas da empresa. Um erro mortal, né? Então, eu quero só dar um exemplo aqui e aconselhar vocês que têm micro e pequena empresa, a Dilavô mesmo, né? A Dilavô, ela já está com uns 3 anos que a gente contratou um BPO financeiro. E o que é BPO financeiro, né? Então, BPO financeiro é a terceirização do seu contas a pagar, contas a receber, de toda controle de cartão de crédito, controle bancário, tudo isso. Então, aí você diz, mas João, como é que pode você, um contador, com 2 contadoras dentro de casa e com a equipe de 20 pessoas lá, você ainda vai terceirizar? Lógico, por quê? Porque aí você vai dar mais transparência para nós e todo mês a gente se reúne com o nosso BPO financeiro. Para quê? Ela vai avaliar, coloca numa televisão dessa, ela vai avaliar todos os nossos números. Aqui você precisa crescer nisso, aqui você precisa diminuir isso, diminuir aquilo. Então, toda essa orientação, quando você tem dentro de casa, você não consegue diferenciar do seu dia a dia. Santo de casa não faz milagre. E santo de casa não faz milagre. Então, eu aconselho a todos, além de você ter o seu contador, o seu advogado trabalhista, o seu advogado tributário, você precisa ter também um BPO financeiro para que você fique despreocupado com a rotina, a execução do serviço. Não é o BPO financeiro, não vai definir em que você vai aplicar, como é que você vai gerir seu negócio, mas vai te dar suporte prático de como você melhorar essa questão. Exato, e você pegar o seu tempo com a sua expertise para você se dedicar àquilo que vai trazer mais retorno para o seu escritório. Chega um momento, lógico, quando a gente começa, quando o empresário começa, muitas das vezes é tudo nas costas da gente mesmo, como empresário. Mas vai chegar um momento que a empresa ela cresce, e para ela crescer cada vez mais, precisa-se de braços. E aí, muitas das vezes, um braço como esse, um BPO financeiro, que vai terceirizar ali a sua parte financeira, né, por exemplo. Então, você, como empresário, não vai precisar mais se preocupar, né, com a parte financeira, porque você tem uma pessoa que está olhando ali seu financeiro e que todo mês ela vai se reunir com você e falar assim, olha, a empresa está indo no rumo certo, a empresa não está indo, a empresa precisa faturar mais. Enfim, ela vai trazer esses dados para você. E é bom também porque meio que você não vai fazer nada errado porque ela está olhando, né? Então, quando você, pegando a parte da confusão patrimonial, né? Exato. De você pagar contas pessoais com o dinheiro da empresa, de você fazer investimentos pessoais, mas tá saindo do caixa da empresa. Comprar um carro, tirar o capital de giro para comprar um carro. Mas vai tirar um carro no nome pessoal. O nome pessoal, para se amostrar, né? Isso traz um risco a vaidade gigantesco para o empresário mesmo. Vamos lá, na parte tributária, o que pode trazer? Traz confusão patrimonial e o seu patrimônio está totalmente aberto. Na parte empresarial, então, nem se fala. E na parte trabalhista, então, vai uma audiência trabalhista, vai lá... Porque a gente vai ter a desconsideração da personalidade jurídica. Exato, é bem rapidinho. Também. Aí, ó. Esse carro aqui vai rápido. Né? Então, todo empresário tem que tomar cuidado com isso. E de 10 empresários no Brasil, eu tenho quase certeza que 4 a 6 fazem exatamente essa parte de confusão patrimonial. Porque por falta de orientação, muitas das vezes, e também é aquela máxima que a gente até comentou aqui, né? O dinheiro é meu, então eu gasto como eu quiser. Exato. Mas não é bem assim. Arcelino, eu vou anunciar aqui para o nosso patrocinador, né? Pessoal, eu quero dizer que esse primeiro episódio, nós estamos tendo como patrocinador a nossa empresa contábil, a dilavocontabilidade.com.br, né? É a nossa empresa contábil que foi aberta já há 26 anos, né? 26 anos, e eu sou sócio com minhas 2 filhas. Essa aqui é a minha filha Rosita, ela é contadora, né, que eu já falei aqui, e a outra filha é Manuela, ela é advogada e é minha sócia também, nossa sócia. E eu já, como o Carlos estava falando, eu já estou
Passando as rédeas. Em certo ponto, já fazendo a sucessão, né? Fazendo a sucessão que eu quero futuramente que elas... Futuramente não, elas já estão tocando o negócio. Eu estou só orientando, né? Orientando e agora no BNI, conseguindo network, conseguindo melhores relacionamentos. Eu quero pedir para a Celine também, por favor, colocar aí da editora, né? Essa é uma empresa muito novinha que eu criei agora, a Dilavô Editora, O Poder das Palavras, e eu criei inicialmente com a finalidade de editar meus livros, né? Então, já foi o primeiro livro, Os Erros Não Nos Definem, e faz parte de uma trilogia chamada O Poder dos Erros, e já está em produção o segundo livro, O Legado dos Erros, e o terceiro livro, A Sabedoria dos Erros. E eu estou com mais uns 5 ou 6 livros para publicar daqui para o final do ano. Eu queria ter o tempo do seu dia. Começo de 2026. O seu dia não tem 24 anos, não. Eu acho que ele tem 48 certeza. Ele é uma enciclopédia. Então, eu quero agradecer aqui esse patrocínio, e nos próximos episódios nós vamos conseguir outros patrocínios que comunguem também com essa nossa ideia, dessa pegada de micro e pequena empresa, mas que seja na forma da lei, que seja as coisas justas e boas para serem feitas, e que a gente possa crescer, né? Crescer realmente com sustentabilidade. O que é crescer com sustentabilidade? Crescer com sustentabilidade é aquele crescimento que a gente quer deixar de ser simples por causa do faturamento. Faturar mais de 4 milhões e 800 por ano. Aí depois passar para a grande empresa depois que passar de 72 milhões por ano. E assim por diante. Só o céu é o limite. Mas para isso a gente tem que ser organizado desde pequeno. Se a gente não for organizado desde pequeno, o grande é que não vai. Tem um aconselhamento norte-americano que diz o seguinte: a primeira coisa que você deve fazer no dia não é escovar os dentes. A primeira coisa que você deve fazer é arrumar sua cama. Arrume sua cama, se você dormir de rede, desarme a rede, organize o quarto e não deixe nada desorganizado. Nem que você tenha 10 empregados domésticos, mas faça o que tem que ser feito aonde você estiver. Então, isso aí é que é pensar em crescer, evoluir, né? Sim. Evoluir com sustentabilidade no longo prazo. E deixar um legado, né? Deixar um legado. Eu acho que o mais importante é isso. Então, eu aqui, pelo meu roteirozinho aqui, eu vi que a gente não falou nem 10% do que a gente planejou. Precisa fazer vários episódios. Se a gente fosse falar realmente tudo que estava na pauta previsto, bota uma semana aí. A gente precisa fazer podcast semanal para falar. Semanal, né? Não, esse foi bom você lembrar, pessoal. Esse podcast, ele vai ser semanal. Toda quinta-feira, se Deus quiser, eu vou trazer vários convidados. Mas eu, pegando esse gancho aí da doutora Meire, dizer que eu vou convidá-los para outros momentos. Vai ter um segundo round, um terceiro round e assim por diante, para a gente concluir essa pauta. Mas toda semana nós vamos trazer aqui convidados bem especiais para falar sobre temas que sejam interessantes. A gente só não vai falar aqui sobre política, religião e esporte. Essas 3 coisas nós não vamos falar, porque são coisas polêmicas. Então, nós não vamos entrar nessa polêmica. Nós vamos falar só sobre coisas boas. O que é que você pode fazer para fazer o seu compliance trabalhista? O que é que você pode fazer para fazer o seu compliance tributário? O que é que você pode fazer para fazer o seu compliance financeiro e contábil? Por quê? Porque nós queremos te ajudar.
micro e pequeno empresário. A nossa ideia é te ajudar. E não estar aqui com assuntos polêmicos que possa gerar intriga, que possa gerar alguma coisa ruim. Nós somos pessoas do bem, modéstia à parte. E eu quero aqui, além de convidá-los para um próximo round, né? Não vai ser na próxima semana, porque eu quero diversificar, né? Mas vocês já vão ficar convidados antecipadamente para o próximo round. E eu quero aqui pedir para a doutora Meire Marinho, né, fazer suas considerações finais, para dizer o que achou. Pode ficar à vontade, que nós não temos assim tempo muito limitado, não. Eu quero ouvir sinceramente de você o que é que você aconselha para a gente melhorar, o que é que a gente pode melhorar mais, inclusive. E pode deixar também suas redes sociais, pode deixar alguma sugestão de livro ou de filme que você acha interessante para o micro e pequeno empresário. A palavra está com você, Meire. Primeiro eu quero agradecer, né, nesse momento engrandecedor, esse convite ao lado do Dr. Carlos, que é um grande amigo também. Eu acho que esse papo aqui foi um papo leve, um papo que a gente conseguiu falar a linguagem de quem entende, né? Porque às vezes também não adianta muito falar muito bem elaborado, linguagens técnicas que a pessoa não entende. Me lembro muito bem, uma vez eu estava em uma palestra de um grande palestrante, ouvindo, e aí tinha uma senhora do meu lado, e aí tinham duas, na verdade, que eu suponho que eram amigas. Aí a outra falou, ele fala bonito, né? Aí a outra disse, fala, mas eu não entendi nada. Então, esse papo aqui, o podcast, eu gosto muito do podcast porque é uma conversa, né? Uma conversa entre amigos, falando a linguagem de quem está nos escutando entende. E eu acho que a gente conseguiu debater nessa mesa, trazendo essa informação, esse jeito leve. O podcast hoje está iniciando hoje. Eu quero te parabenizar, doutor João. Você é uma inspiração para mim de vida, né? Pronto, pegando o spoiler, antecipando. O senhor perguntou o que pode melhorar, né? Que pode melhorar. Acho que o tema da sua história de vida é um tema que, se der para botar um ganchinho sempre no início do programa ou no final, é inspirador. Às vezes a gente nunca sabe quem é que está nos escutando, né? Às vezes uma palavra que a gente fala é a palavra que alguém precisava, né? Escutar naquele momento. Então, a sua história de vida, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, de saber dela, acho que o podcast passado o senhor falou muito da sua trajetória de vida, sempre que puder, porque faz parte da empresa. O microempreendedor também tem uma história de vida. O microempreendedor não começou com a multinacional, né? Ele quer chegar na multinacional, mas o microempreendedor, a empresa pequena, geralmente é alguém que é um sonho, como eu falei no início. A empresa é um sonho grande. A empresa ela é o sonho de alguém e ela é a fonte de alimento de tantas outras. De muitos. Então, assim, o microempreendedor, às vezes tem um empreendedor, um dono de uma empresa que está cansado, que está com um caixa defasado, que quantas vezes essa pessoa não já pensou de desistir do seu sonho? Exato. De dizer, não, aqui eu tô para fechar as portas. E às vezes uma inspiração de vida, que aí eu vou puxar para o seu livro que eu tô tendo a honra de ler. Tá gostando? Tô adorando. Os erros não me definem, porque a gente, ser humano, a gente tem muito essa coisa de se culpar, né? Quando a gente acerta é uma maravilha, mas quando a gente erra, e principalmente pessoas mais assim, que tem uma história de vida, de superações, a gente se pune muito quando a gente erra, né? A gente se chicoteia. Então, o microempreendedor, às vezes, ele tem muito essa cobrança. Eu errei. Eu não me planejei e tô falindo. E, às vezes, ele precisa escutar uma voz mais humana, né? Você errou, mas você tem como consertar e seguir em frente. Você tem como recomeçar. Então, assim, se puder acrescentar, eu sempre falo, o empresarial, mas o empresarial, por trás de uma grande empresa, sempre tem um humano, né? Então, que muitas vezes é quem move, né? Então, assim, o que pode ser acrescentado? Acho que
que pouca coisa e muita coisa. Acho que sua história de vida, 10 minutinhos, talvez já seja a voz, já seja a palavra que muito microempreendedor que está nesse momento, né, sofrendo, lutando para manter sua empresa no mercado, precisa ouvir. Muito bem. No mais, eu quero agradecer essa oportunidade. E eu trouxe aqui um presente para você. Ai, que lindo. Até um mimo aí para muito lindo. Já vou levar para o escritório. Muito lindo. E eu fico à disposição. Toda vida que o senhor precisar, que quiser me convidar, eu já me sinto de casa. Já estou convidando, viu? Vamos ter... Já estou no segundo. Já vou colocar na minha agenda. Não vou marcar data, mas todos os dois já estão convidados. Já tem o planejamento. Já me sinto de casa para contribuir aqui, né? E deixo aqui, quem quiser me seguir no meu Instagram, meireMarinho.advogada. Lá eu semanalmente eu coloco... É ADV ou advogada? Advogada, quando procura no login, né? Então, toda semana eu estou postando dica que pode ajudar. Às vezes, uma pessoa, um empreendedor, um empresário, às vezes um diretor de empresa está com uma dúvida simples, aí está olhando aqui o Instagram e vê, é exatamente a minha dor que eu estou, né? Agora, às vezes, até com uma dica, a pessoa já abre a mente, consegue visualizar outras possibilidades. Então, me sigam lá no Instagram. Eu estou postando semanalmente alguma diquinha que pode fazer a diferença na sua empresa. Muito bem. Agora eu quero pedir para o Dr. Carlos Trevia também fazer as considerações finais dele. Pode ficar à vontade também, você está em casa. E eu quero dizer da satisfação e da felicidade de ter vocês dois aqui. E dizer, no final também, deixe suas redes sociais, pode ficar à vontade. Muito obrigado, seu João. Primeiramente, agradecer, né, pelo convite. Eu me sinto realmente honrado de estar fazendo parte desse início do projeto. No início do projeto. Né? Espero, como a doutora Mary falou, a gente participar de vários, né? A gente ainda vai participar, porque o nosso tema é muito longo, né? A minha agenda vai estar 100% à disposição para que a gente possa estar fazendo isso, porque não tiro nada do que a doutora Mary falou. Realmente é isso. Nós conseguirmos trazer uma linguagem mais clara, sem muito juridiquês, para que quem esteja nos assistindo consiga entender aquilo que ele está passando, e ele consiga, tem solução, né? E por trás de toda empresa, nenhuma empresa é pequena, porque a empresa ela nasceu de um grande sonho. Exatamente. De um empresário, né? Eu acompanho diversos empresários em suas redes sociais, e um empresário que me chama muito a atenção pela sua história de vida é o Luciano Hang, né, da Avan. Então, ali começou pequeno. Muito e olha onde é que ele não está hoje. Né? Nós estamos falando de um bilionário. Bilionário com B de bola, né? Um mega empreendedor que hoje emprega ali na faixa dos seus 20 mil colaboradores ou mais. Né? Mas começou pequeno. Começou de um sonho grande num pedaço pequeno. E que hoje, esse sonho, que eu tenho certeza que o Luciano ele sonhou isso, hoje está sendo realizado. Exato. Né? Então, mais uma vez agradeço, né, pelo convite, me coloco à disposição. O que melhorar, não tem muito o que melhorar, obviamente com a prática. Começar. E começamos, exato. Tudo é o começo. Não espere ficar perfeito. Mas comece. Exato. Comece começando. Não espere a perfeição, porque a perfeição ela não existe. Exato. Todo dia você vai ter que mudar 1% daquilo que você fez no ano passado. O feito é melhor do que o perfeito. O feito é melhor do que o perfeito, exatamente. Exato. Então, muito obrigado, seu João, dividir esse palco aqui com vocês, né? Suas redes sociais, pode ficar à vontade. Eu vou falar, o meu acho que vai ter que escrever aí, porque o meu sobrenome, dependendo da situação, de como eu falo, o pessoal pode interpretar, entender errado, mas é Carlos_Trevia, com T de tatu no começo, né? Se puder escrever aí, eu acho que fica mais fácil para o pessoal pesquisar. Sempre coloco lá também dicas, estou sempre conversando com o empresariado lá, né? E, mais uma vez, à disposição aqui do senhor. Obrigado. E eu trouxe aqui com muito carinho uma canecazinha para você. Você já vai ficar no bem disso, sabe? Vai ficar na minha mesinha bem lá, tomar meu cafezinho lá. Muito obrigado, seu João. Obrigado a vocês. E eu quero me despedir também, dizer que eu sou João de Lavô, né? Aí eu estava até conversando, a Meire estava conversando, que descobriu porque o de Lavô, né?
Então, eu contei lá no podcast que eu fui convidado, o podcast Marketing em Podcast, do nosso amigo e irmão, o Eugênio Menezes. E eu quero aqui agradecer a ele por essa ajuda que ele está nos dando. Eu conheci esse rapaz, o Eugênio, semana passada. Eu fui a uma entidade parecida com o Beni, né? Mas eu fui lá também para tentar colocar nossos livros na Livraria Cultura, lá do Shopping Passeio, né? Uhum. Já coloquei lá, já estão vendendo lá. E vamos colocar no Papicu, no Shopping Papicu do Rio Mar. E no Shopping Iguatemi também, se Deus quiser. Então, eu estou nesse processo de cadastramento, porque tem que cadastrar o escritor e autor local, né? Que ele chama autor local. Sim. Aí eu estou fazendo esse processo de cadastramento. Mas eu sou João de Lavô, sou marido de Verônica, sou um cristão sonhador, né? Sou pai de Emanuele, de Rosita, de Simone e de João Elton. E sou avô do Lucas, da Lívia, da Beatriz e do Davi. Então, estou há 47 anos casado com a mesma mulher. E eu sempre brinco com ela, né? Com minha mulher. Às vezes, lá em casa tem um lavabo assim embaixo, aí tem um espelho. Aí eu chego diante do espelho e digo, Verônica, eu estou preocupado. Ela disse, o que foi, João? Eu estou cada dia mais bonito, mais rico e mais gostoso. Aí ela diz, e mais mentiroso. E mais mentiroso é bom demais. Então, nós estamos... eu me formei em 1984 em contabilidade, né? Já está com um bom tempo. O meu CRC é o 7876. Eu acho que já está mais de 30, 40 mil o número do CRC aí. E eu sempre gostei de fazer parte de entidades, né? Sou filiado ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Ceará. E fui também diretor financeiro do SESCAP, né? Do nosso sindicato patronal. E gosto muito desses movimentos, né? Nós três estamos juntos por conta do BNI. E eu acho que nós estamos muito felizes lá. É uma turma muito boa, é uma comunidade, é até às vezes uma segunda família, né? A gente consegue gostar tanto das pessoas que esse network, esse relacionamento. E eu estou fazendo um curso que diz o seguinte, são 3 áreas da vida que a gente precisa trabalhar muito. A primeira são os relacionamentos, a segunda a saúde e a terceira o dinheiro. Não é o dinheiro pelo dinheiro, mas através do dinheiro que a gente consegue recursos para adquirir bens materiais, para dar uma melhor qualidade de vida para a gente mesmo, para a nossa família, para as pessoas que a gente ama, né? Então, você nosso ouvinte aí em qualquer parte. E outra coisa, eu quero aqui fazer um relato que esse podcast ele vai ser retransmitido lá pela rádio FM Padre Pedro, lá da cidade de Brejo Santo, no Ceará. Lá do meu amigo e irmão Tico RC. Tico RC é dono de um dos principais escritórios de contabilidade lá de Brejo Santo. Eu morei 9 anos em Brejo Santo como funcionário do Banco do Nordeste. E lá eu fiz muitas amizades, né? Os 2 filhos mais novos nasceram lá. A Simone nasceu lá, que é médica lá em Oroz, e o João Elton, que é advogado aqui em Fortaleza, nasceu lá também. E as outras 2, Emanuele, que é advogada, nasceu em Oroz, e Rositinha também, que é contadora, nasceu em Oroz. E então vai ser retransmitido aí pelo meu amigo Tico RC, lá na FM Padre Pedro. E eu quero agradecer aqui, mais uma vez também, a Rádio FM Benfica, né, na pessoa do seu diretor, o Juraci Mendonça. Quero agradecer o carinho, o empenho e a paciência do nosso amigo Arcelino Neto. Muito obrigado, Arcelino. Deus te abençoe sempre por você nos acolher aqui com tanta boa vontade, né? E com tanta dedicação. Ok? Até o próximo episódio, se Deus quiser.